Eu sou advogado de profissão, sou escritor, game designer, jogo RPG, jogo RPG há mais de 20 anos. E sou autor do jogo chamado As Chaves da Torre. E fundei a editora Caleidoscópio. Olha, aqui é o Luiz. Bom dia a todos. Queria agradecer vocês aqui na palestra. Meu nome é Luiz, sou conhecido como escritor comumente Faustini. Escritor oficialmente tem mais de 10 anos. Sou autor da saga Maria Temporai, livros publicados, estou no quarto livro agora, e também no mesmo universo, e também no mesmo gênero, né, literatura fantástica. Vamos lá, a gente já se apresentou, ninguém já fica falando de artigos aqui, né? Vamos falar o que interessa, vamos falar hoje de RPG, literatura fantástica e essa correlação entre as duas coisas. Luiz, você pode falar pra gente um pouquinho o que é a literatura fantástica? Explicar pro pessoal aí. Eu queria perguntar aí à audiência aí, quem já leu algum livro de literatura fantástica? Quem sabe o que é literatura fantástica? Quem não sabe? Ótimo. Beleza, ótimo. Vou saber que tem algumas pessoas aí que estão, não posso dizer, né, boiando na história. Vamos lá. Eu também já passei por isso, tá? Às vezes eu lia livros de literatura fantástica e não sabia o que era. Sabe aquela coisa que você sabe, mas não sabe? Né? Você lê, você está gostando e depois você fica, pô, isso aqui é literatura fantástica. Então, é importante definir o que é literatura fantástica, a fantasia, o terror e a ficção científica. Porque, bom, o que tem em comum, primeiro, são os seres fantásticos. A fantasia em si, coisas que não existem neste mundo. São monstros, né? Dragões, e até, né, mundos novos com magias e uma física nova, né, que a gente não conhece, com feitiços, muita feitiçaria, essas coisas. E a literatura fantástica ela se divide em fantasia, terror e ficção científica. Acho que vocês estão muito familiarizados com esse termo, né? Terror, principalmente, por causa dos filmes de terror. A ficção científica, quem viu aqui na Star Trek, Star Wars, que está aí mais para ficção científica. E a fantasia seriam os Senhor dos Anéis, Crônicas de Nárnia, o próprio Game of Thrones. Bom, basicamente, eu gosto de dizer que a fantasia, ela não existe, mas ela é fantástica. O terror não existe, mas temos medo de acreditar na possibilidade de existir. E a ficção científica não existe ainda. Normalmente trata de futuro, naves espaciais, visitas interplanetárias, essas coisas assim. E, bom, eu acredito, Arthur, que no RPG você consegue identificar esses elementos, né? Mas a gente tem que falar o que é RPG, né? Quem de vocês aqui já ouviu falar de RPG? Bastante gente. Legal, na minha época não era assim não. Quantos de vocês já jogou RPG? Já jogaram RPG? Então, galera, aí, legal. A maioria de vocês que já ouviu falar, provavelmente ouviu falar de termos gerais, viu no Stranger Things, naquele episódio que estava nada ali jogando dadinho, falando bola de fogo e coisas desse tipo. Mas o RPG nada mais é, se eu tiver que dizer em uma frase, eu vou dizer que RPG é brincar de faz de conta. Todo mundo faz, todo mundo fez, todo mundo já foi criança e já brincou de faz de conta. A diferença é que quando a gente fala de RPG, a gente fala de um faz de conta estruturado. A gente fala de um faz de conta para adultos, assim, ou para jovens, que precisa de uma regra, que precisa de uma estrutura para juntar aquelas pessoas ali ao redor de uma mesa para poder contar uma história. Enquanto você é criança e brinca do faz de conta lá de que eu sou bandido, você é um mocinho, não tem nenhuma regra para dizer quem é que vence. Se é um bandido, se é um mocinho, se o delegado, o xerife conseguiu acertar o tiro ou não. Quando a gente fala de RPG,
A gente fala exatamente de uma forma de estruturar isso em regras, em conceitos, para orientar a narrativa. Então o RPG não faz de conta. Você tem os personagens, você tem o cenário, a ambientação, e você tem todos os conflitos e dilemas que vão acontecer ali. Aí a gente fala que RPG parte da literatura. Porque, como o Luiz falou aqui, a gente tem vários estilos da literatura fantástica, seja ele do terror, seja ele da fantasia, né, ou da ficção científica. Mas quando eu falo do RPG de ficção científica, eu não estou falando a mesma coisa de RPG de terror. Quando eu falo do RPG de terror e eu estou falando de regras, de estrutura, narrativa ou de cenário, eu preciso de elementos que evoquem o terror. Eu preciso dizer quando que eu tenho medo ou quando eu não tenho medo. Já quando eu estou falando do cavaleiro com a espada e a armadura brilhante enfrentando o dragão, ele não quer ter medo. Ele quer acertar o bicho e derrubar ele. Tem que ser corajoso, né? Ser corajoso. Então, a minha preocupação de regras vai para outro patamar. Então o RPG é essa brincadeira de estrutura. Mas como a gente está vendo aqui, ele tem um fundamento, uma base na literatura. Aí eu vou perguntar aqui para o meu camarada Luiz o que ele acha das bases literárias que inspiram o RPG a ser o que ele é. Então, vamos lá. A própria saga que eu escrevo foi baseada numa campanha de RPG que eu mestrei por quase 4 anos. Que, por sua vez, foi inspirada em uma saga de fantasia ainda mais antiga. Vamos ver como que tem relação. Você pode perceber, por exemplo, que, não sei se vocês conhecem, a saga do bruxo Geralt de Rivia. E assistiram na Netflix, tem a saga The Witcher, né? Uma coisa na Netflix, e que também se tornou RPG. O Arthur acho que vai falar mais sobre o RPG de The Witcher do que. Mas o próprio Senhor dos Anéis, né? Que acho que de todos os livros de fantasia, o Senhor dos Anéis foi o que gerou mais RPG aí, né? Não só filmes, né, desenho animado, mas jogos de videogame, RPG. Então tem muitos elementos aí que envolvem a literatura e o RPG. Agora, Arthur, vamos lá. A questão da criatividade, né, da inspiração. Como é que você vê essa questão da criatividade dentro do RPG? Vamos lá. Como eu estava dizendo, o RPG ele é essa atividade de construir uma história coletiva. Você vai ter todas as pessoas ali ao redor da mesa, cada um com seus personagens, cada um controlando um personagem, decidindo o que ele faz, o que ele não faz diante das situações. E isso vai impulsionar uma narrativa, que é uma narrativa colaborativa. Todo mundo ali constrói a história junto, seja colocando detalhes naquela história, aprofundando, pano de fundo, ou até mesmo simplesmente decidindo o que você faz. Diante de um dilema, imagina vocês, quantas vezes vocês vão assistir um filme, ou ler um livro, um quadrinho, vocês pensam assim, pô, mas por que esse personagem está fazendo isso aqui? Ele tinha que estar fazendo outra coisa. No RPG você decide fazer essa outra coisa, porque é você quem escolhe o que o personagem vai fazer. E quando isso acontece, a gente foge da criatividade singular do autor, que acontece muito na literatura, né, Luiz? Por uma construção criativa coletiva. Então a gente tem um bate-bola entre todo mundo que está ali sentado na mesa jogando para construir isso junto. E isso vai surgir a partir do ponto de vista de cada uma das pessoas que estão sentadas. Porque existe uma coisa que chama de teatro da mente, que a gente fala. Quando eu descrevo uma situação, um jantar que está acontecendo, as pessoas que estão dançando, a comida que está sendo servida, cheiros, os gostos, tudo, cada um vai ter uma imagem na sua cabeça. Ninguém vai pensar a mesma coisa. O que eu penso, que o Marcos pensa, são coisas totalmente diferentes. Não totalmente diferentes que tem morte. Mas as situações na nossa cabeça são diferentes, essa situação surge das bagagens que a gente carrega, dos pontos de vista que a gente encontra.
Eu acho que esse é o músculo criativo do jogo de RPG. A bagagem que você tem ali, que você está levando para a mesa. E isso faz com que a interatividade entre as pessoas seja a chave da construção das histórias e impulsiona a narrativa. Como é que você acha que essa história ela é construída na literatura? Como é que você acha que esse ponto de vista funciona? Nesse caso, o autor ele traça um destino para os personagens, no início, né, da criação da história. Você tem que saber aonde o personagem precisa chegar. E aí você vai colocando, né, a carne ali, né? Você faz um esqueleto, como o personagem vai chegar em tais pontos, só que a gente diz que o personagem ele acaba criando vida dentro do processo de escrita, né? Porque você vai entendendo melhor. Criar um personagem é como você entrar em uma amizade nova e descobrindo a pessoa paulatinamente, né? Com o passar do tempo você vai começando a prever o que ela, um certo comportamento. Então, quando você escreve, é mais ou menos a mesma coisa. Você tem ali uma ideia de personagem cru, onde você quer chegar, e aí você vai compreendendo mais esse personagem. É como se você estivesse fazendo uma amizade com ele, né? Eu vou te interromper um segundinho, até para te fazer mais uma pergunta. Na literatura a gente tem estruturas narrativas, né? Eu acho que a mais famosa estrutura narrativa para a fantasia é a Jornada do Herói. Como é que funciona a Jornada do Herói? Explica pra galera o que é a Jornada do Herói. Galera, a Jornada do Herói é basicamente o que move a literatura fantástica, né? Porque você tem aí uma pessoa comum, pensa aí no Hobbit, né? Quem viu O Senhor dos Anéis, ou quem viu Crônicas de Nárnia, aí você vê, né, 3 crianças comuns, né, com sonhos, e num guarda-roupa e de repente todo mundo. Então basicamente a Jornada do Herói é uma pessoa, né, padrão, aqui, um estudante do IFES, que recebe ali uma grande missão. E normalmente essa missão ela vai trazer para esse personagem, essa pessoa, uma grande evolução, como pessoa, né? A jornada traz evolução. Então essa pessoa ela é incumbida de uma missão que é uma missão muito difícil, uma missão que pode trazer aí a destruição do mundo, né? Um evento cataclísmico. E ele, ali na jornada, ele encontra um professor, né, um tutor, alguém que me ensina a ser corajoso, alguém que ensina como que o mundo funciona, e ele vai atrás disso. E no final, ele termina a sua missão completa e ele é uma pessoa completamente diferente, né? Ele volta para a cidade onde ele nasceu, só que ele é uma pessoa transformada. Amadurecida, passou por bastante perrengue e ele teve sozinho, ou não, né, às vezes com a ajuda dos amigos ou mesmo do tutor, né, que está ali ensinando, ele teve que sozinho, ou não, passar por isso e ele cresceu. Assim, eu posso dizer que a fantasia é muito pautada na realidade também. Vocês como estudantes, vocês têm os professores que estão aí te ajudando a fazer uma faculdade, a descobrir o seu verdadeiro potencial. E eu vou te falar, né, a gente que já chegou aí aos 40, né? É difícil. A revelação É difícil, vocês vão passar por muita coisa. Mas esse é o processo de amadurecimento. Então a fantasia, a literatura fantástica, ela é muito pautada nisso. Parece que não, mas tem muito a ver com a gente. No RPG, você morre, acabou a jornada do herói, né? Então, isso é interessante, porque quando a gente fala da jornada do herói, e igual o Luiz apresentou pra gente, ela é um caminho, né? É todo aquele processo que tem em todos os desafios. Se der errado no meio do desafio, como eu estava falando mais cedo, tem regras. RPG é uma estrutura de regras para se contar uma história. E se essas regras determinarem de alguma forma que o fim está ali? O personagem foi derrotado. Acabou a história? Acabou, a gente não segue mais? Não. Isso faz parte.
derrota é um momento de transformação também, como eu estava falando. E não só um momento de transformação, é um momento de você aprofundar os dramas e conflitos que a história traz. Porque quando a gente joga RPG, a maioria das vezes a gente não está jogando sozinho. Tu tem aquele cara do seu lado, que é o seu companheiro de aventura, e essa derrota pode significar para ele o ingresso nessa jornada do herói. É uma oportunidade de você retornar e crescer. Inclusive no próprio RPG, como a gente está falando de contar uma história, existem possibilidades de você retornar com aquele personagem já transformado a partir dessa derrota, né? A partir dessa situação que é de mudança. Mas, em linhas gerais, a gente aplica tudo que tem na jornada do herói também no RPG para contar aquela história, para ser seguida, aquilo que ela forma. Amadurecimento é o XP, né? Vai ganhando experiência. Ganha XP. Vai evoluindo, tem um mentor, tem tudo. Então a jornada do herói se aplica muito a histórias de RPG também. E como é que você entende a questão de, por exemplo, eu como escritor, eu escrevo sozinho, né? Claro que a gente tem um grupo, eu tenho um grupo de amigos que a gente conversa um pouco sobre a história, fala um pouco sobre cada capítulo, escreve um capítulo. Mas o trabalho do autor, do escritor, é um trabalho muito solitário, é um trabalho muito introspectivo. Às vezes eu sento na mesa, no frente do computador e 6 horas escrevendo aqui. Tenho as minhas próprias ideias, não tem ninguém para me ajudar. Claro que a gente se inspira em um ou outro evento que acontece na sua vida e tal, ou com um amigo. Mas no RPG, cara, como é que é essa história? É o mestre e os jogadores fazendo a aplicação da história, né? E mudando ela conforme vai se comportando. Eu acho que a interatividade é a chave. O problema não são as 5, 6 horas que você fica na frente da mesa ali fazendo história. Porque quando a gente vai jogar RPG, a gente também fica algumas horas ali ao redor da mesa, mas a gente não fica solitário. A gente tem várias pessoas tomando decisões e isso traz muito do improviso para a história. Porque imagina vocês que cada um que está ali pode tomar a decisão de para onde que a história vai. Imagina você que cada um dos personagens é protagonista. Você não tem um coadjuvante. Todos eles são importantes. Todos eles são foco. Todos eles são pessoas ali querendo se divertir, no fim das contas. Mas eles são os principais da história. E cada decisão que eles tomam muda a história completamente. Então, diferente de um autor sozinho, escrevendo e definindo tudo o que acontece na história, quando a gente joga RPG, é uma história colaborativa. Por mais que você tenha, igual você falou, um mestre, um narrador, ou como quer que chame, quem é que está ali servindo de mestre de cerimônia para o jogo, conduzindo as regras e tal, não é ele que define o que vai acontecer de verdade. Quem define são os jogadores. Quem define é quem falou se vai para a direita ou para a esquerda na bifurcação. É ele que vai escolher o destino. E essa escolha vai afetar toda a história. Porque quando você decide fazer uma coisa e não fazer outra, isso tem consequências. E a história é sobre essas consequências. Um processo progressivo, né? Um processo cíclico e progressivo de decisões, de tomada de decisões. Da minha parte, né, o que a gente faz normalmente? A gente induz o leitor a pensar que a história seja de uma forma. E aí, em certo momento, a gente faz a revelação. Daí que vem o famoso plot twist, né? Então, a gente tem que conseguir fazer com que o leitor acredite no que a gente está escrevendo ali. E aí, em certo momento, tudo muda, né? O jogo muda, vira o jogo. Isso também é, como se diz, tudo criado da nossa própria cabeça. Não tem ninguém para ajudar. Mas, ao mesmo tempo, eu posso dizer que existe uma maneira dos leitores participar de forma colaborativa na criação da história do autor, que além do livro entrando em contato com ele e dizendo, eu queria que tal personagem fizesse isso, fizesse aquilo, eu queria
que você não matou esse personagem, que eu odeio ele. Então, tipo assim, isso é interessante. O feedback do leitor para o autor, inclusive, quem não está seguindo o perfil lá do Instagram, siga a gente lá. Se lê meu livro, entre em contato com o autor, dá um feedback, pô, gostei dessa parte, eu queria que essa parte aqui ele fizesse isso aqui, isso é muito importante. Eu lancei o meu primeiro livro, e aí, quando eu comecei a escrever o segundo livro, eu já tinha pelo menos uns 15 a 20 feedbacks do leitor, falando, eu queria saber um pouco mais da história desse personagem, acho que você poderia aprofundar um pouco mais. Então, quando eu escrevi o segundo livro, foi muito legal, porque eu já tinha isso em mente e consegui realizar, né, o desejo desses leitores que entraram em contato comigo. Ou não, né? Às vezes eu piorei também a situação. Acontece. Então, galera, vocês já sabem, né? Mandar e-mail pro Luiz, ir lá nas redes sociais pra dizer o que vocês estão achando da história dele. Mas, pessoal, eu acho que a gente fica por aqui, né, Luiz? Vamos abrir as perguntas para vocês, se tiverem perguntas aí para fazer pra gente sobre RPG, sobre literatura,